A partir de 1871, havia a colônia Alexandra em Paranaguá, estabelecida por meio de contrato entre o governo imperial e o italiano Sabino Trepotti. Também encontrei como Trípoli. Ele deveria custear e gerir o desenvolvimento da colônia sob pagamento do governo. Era uma primeira tentativa do governo local que optou primeiramente pela iniciativa privada, mas não deu certo, porque as condições de vida ficaram muito aquém do mínimo necessário para os colonos se estabelecerem. Esses são alguns dos trechos de uma família italiana, aí quebrada em quatro etapas, quatro partes, digamos assim: o povo cimbro, a República de Veneza, a imigração italiana e os Cúnico. Acho que pronunciei adequadamente. Obra recentemente lançada aqui em Caxias do Sul pelo empresário e agora também escritor Sidney Cúnico, a quem eu saúdo. Uma honra tê-lo conosco aqui. Muito boa tarde, muito obrigado pelo convite. Para mim é sempre um prazer, né, conversar sobre o livro em si, porque ele é resultado de uma ampla pesquisa que vem sendo feita há décadas já por pessoas conhecidas, que eu acessei, e também pesquisas feitas por nós aqui no Brasil para complementar e trazer essa história aí para nós aqui. Nós temos uma organização no livro e ele cumpre com aquele circuito tradicional da imigração italiana mais forte, sobretudo no último quarto do século XIX, mas aí no contexto brasileiro e com as regionalidades que extrapolam, aqui no caso do livro também, o ponto do Rio Grande do Sul. Aqui, quando eu falo em Paranaguá, nós estamos nos referindo Curitiba, né? ao estado do Paraná, mas nós temos também aspectos em São Paulo e isso tu vai detalhar mais. E depois tem um critério de um flashback muito intenso, pegando lá a antiguidade ainda, em torno de 1000 anos depois de Cristo. Então eu gostaria de começar contigo pela concepção da obra e, digamos assim, o teu esqueleto de pesquisa para daí chegarmos nesse patamar aqui do livro consolidado. Ótimo. Então, Fábio, foi conversando e pesquisando com pessoas do mundo todo, nas últimas 2 décadas aí, a gente se deu conta que era uma surpresa para os antigos, que a família Cúnico tinha uma história muito antiga e era muito ampla, né? E aí foi causando curiosidade de entender isso. A gente teve 2 encontros Cúnico mundial na Itália, que eu tive lá também, pude assistir palestras de historiadores, e eu pensando lá assim, nossa, que história antiga, né? Então foi surgindo essa curiosidade de realmente conectar tudo e trazer o fio histórico até os tempos atuais no Brasil. Com foco, claro, naquele momento importante que foi a chegada das famílias no Brasil, né? Então, a história antiga começa, a gente tem como voltar no tempo, pela historiografia, com documentação, né, com registros, até por volta do ano 1000, né, depois de Cristo. Que é quando tinha um povo chamado povo Timbro, que vivia onde hoje é a região de Munique. Aqueles alemães tomadores de chopp lá, que criaram o Oktoberfest, por exemplo. Eu gosto de fazer essas relações porque quebra alguns paradigmas, né? E facilita a compreensão do público que não é tão familiarizado. Bem daquela região, né, da Bavária, sul da Alemanha, havia um povo chamado Timbro, que fazia parte de um grande marquesado, eles chamavam na época, que tinha conexões até com Verona, e tinha um bispo lá, que era digamos assim, a autoridade, né? E esse sujeito, ele achou por bem ocupar algumas regiões do norte da Itália que estavam meio assim, vazias. Historicamente, nós estamos na Idade Média. Isso aí, Idade Média. A igreja tinha muita influência, e eles foram convidados por esse sujeito, então, a migrar do sul da Alemanha, não é muito longe, só tem a cordilheira ali no meio, né, as montanhas, os Alpes, mas atravessaram os Alpes e chegaram no norte da Itália, que a gente chama de Altopiano de Asiago, é uma região pequena, de alguns povoados muito bonitos, assim, um planalto no meio de montanhas lá, e esse povo foi migrando aos poucos. Então, não foi invasão, não foi nada, eles foram convidados e foram chegando. Isso é o contexto daquela época. É importante que a gente entenda que não havia o país de Itália. A Itália surgiu muito depois disso. Eram pequenos reinos e eles tinham uma língua própria, que era o timbro, né? Um dialeto do alemão. Esse pessoal
migrou então para o norte da Itália, nessa região especificamente. Então, tinha um grupo que eram pastores, inclusive eram chamados assim como sacaner, quase como se fosse um nome familiar, mas não tinha aquela importância do nome familiar registrado que veio acontecer depois. Naquela época existia esse pessoal que eram chamados de pastores de ovelha, e dentre eles estavam os antecedores nossos, a origem da nossa família estava naquele grupo. Aí a gente corta um pouquinho mais no tempo, porque eles viveram por alguns séculos ali em paz, digamos assim, tranquilidade, até 1400, né? 1404, então, essa segunda fase da história aconteceu porque a República de Veneza incorporou essa pequena região do norte da Itália, né? E a partir daí, os tímburos que falavam alemão, eles começaram a conviver com os vênetos que falavam outra língua, que era outra cultura. E ficaram 400 anos dentro dessa república, né? Uma república muito rica e tal. Lá em 1897, então nós temos 400 anos em que isso acontece, e nesse período surge o nome cúnico. Até o surgimento da palavra, enfim, a gente pode explicar depois, com mais calma, se quiser, mas em 400 anos eles ficam dentro da República de Veneza e fazem parte, enfim. 1797 acontece um fato importante, Napoleão Bonaparte invade todo o norte da Itália, e domina a cidade de Veneza pela primeira vez em séculos, né? Veneza era uma república de 1000 anos, falavam, né? E Napoleão veio aí, quebrou isso, a república deixou de ser independente e começou um período de pobreza e muitas outras questões que o século seguinte, então, que vai acontecer junto com a própria unificação italiana. O Napoleão acaba perdendo ali, depois vai morrer, etc., mas a República de Veneza nunca mais se tornou independente depois disso. Ela ficou pertencendo ao Império Austro-Húngaro. Até que ocorreu o fato, então, que é importante, eu considero uma base da nossa imigração italiana aqui, que é a unificação da Itália, porque eram reinos bastante dispersos, liderados por um deles, que era o Piemonte, que já com Garibaldi, né, aquela história que a gente conhece aqui, os gaúchos conhecem bem, eles foram unificando a Itália. E só 2 lugares ficaram por último, o Vêneto e Roma. Então é uma história bem interessante a unificação, né? O Vêneto não necessariamente queria fazer parte, que acabou sendo convencido. Em 1866, eles fazem parte, então, da Itália unificada. E aí nós temos um corte interessante, Fábio, porque em 1877, apenas 11 anos depois disso, o primeiro cúnico está chegando nesse lugar que você falou aí, Paranaguá, Curitiba, o primeiro grupo cúnico chegando no Brasil. E aí a gente pensa assim, bom, são só 11 anos. Eles vieram para cá como italianos, porque tinham passaporte italiano, mas culturalmente não eram italianos ainda, eles eram vênetos. Eles falavam a língua vêneta, a comida deles era polenta, não era a pizza dos italianos do sul. Então tem uma série de contextualizações aí que traz para esse momento presente, né? Mais presente. A parte que eu li, ela tem uma semelhança com os relatos que nós escutamos aqui na saga da imigração italiana, quando eu digo aqui, Caxias do Sul, por extensão a Serra Gaúcha, que é o quadro de dificuldades, desconhecimento da própria região aonde esses imigrantes estão chegando e tal, no caso aqui, Paranaguá, que de fato tem essa ligação. Ao mesmo tempo que o sujeito vai enxergar como algo virtuoso, um território que se unifica, esses emigrados, digamos assim, do solo aí já italiano, eles estão acusando exatamente o inverso, de que essa unificação caracteriza uma dificuldade para eles, seja de adaptação cultural, Perfeito. Mas sobretudo de ordem econômica, né? Perfeito, bem colocado. A unificação foi um pouco um impulso para uma boa parte deles sair da Itália. Era um momento de uma crise econômica muito forte. O novo reino da Itália começou a se mover em algumas guerras, inclusive na África e tal, então eles requisitavam pessoas jovens do interior, e tinha um bom grupo que estava assim descontente, né? Por isso que o Vêneto foi a região italiana que mais enviou imigrantes para o Brasil. É de longe mais ou menos 55% dos imigrantes, principalmente aqui na Serra Gaúcha. O Vêneto tem uma unificação tardia nesse sentido? Ele chegou um pouquinho depois, quando os outros reinos da Itália já estavam, né? Tá. Mas, então, eles estavam um pouco descontentes. Tinha a questão também religiosa que pesava, porque o Papa foi contrário à unificação italiana, é importante a gente lembrar disso. O Papa não queria a unificação alemã,
italiana, porque ele tinha ao redor de Roma, aí era um principado que ele mandava, né? E ele foi forçado por guerra, ele foi invadido, né? E imagina para os católicos, que eram muito devotos naquela época, como assim agora o Papa perdeu o poder? Então, tinha uma série de questões de pano de fundo, e principalmente a crise econômica, eram pessoas que tinham muita dificuldade até de viver. Então, vamos embora para o Brasil, foi o que pensaram na época, ou para a América, né? Porque tinham outros países que traziam também. Mas num primeiro momento o Império Brasileiro saiu antes. Eu acho que é por isso que aqui começou mais forte a imigração. Logo depois teve a Argentina e Estados Unidos, aí os americanos superaram, talvez pela atratividade econômica mesmo, né? Mas a primeira etapa foi os que vieram para o Brasil. Eu vou te interromper um pouco, Sidney, e já na volta do intervalo nós damos sequência aqui, então, em Uma Família Italiana, a obra do Café com Letras desta semana. Continue conosco, já voltamos. Você sabia que, além de salvar vidas, os doadores de sangue têm direito a outros benefícios? Isso mesmo, doadores têm isenção em taxas de concursos públicos municipais, estaduais e federais. Além disso, recebem meia entrada em shows nacionais e internacionais. Para adquirir ela, é necessário ter doado pelo menos 2 vezes durante o ano. Então bora doar? TV Câmara Caxias, juntos pela doação. Sempre que um aluno vai para a escola, nós do Governo Federal, Estados e Municípios, estamos juntos. Estamos junto dos estudantes, investindo em ações de combate à violência. Estamos junto da família, com programas que reforçam a segurança dos seus filhos. Estamos junto de quem ensina, melhorando a infraestrutura e o cuidado com o ambiente escolar. É assim, de estudante em estudante, de brasileiro em brasileiro, que juntos levamos mais proteção para todos. Estamos junto pela paz nas escolas. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Estamos de volta hoje recebendo aqui o escritor Sidney Cunico com a obra historiográfica Uma Família Italiana. Sidney, nós íamos contextualizando todo esse percurso dos povoados italianos, depois da imigração já no contexto brasileiro, recebendo os italianos e, por consequência, da própria família Cunico, que é o, digamos assim, o foco da obra propriamente dita. Estabelecendo-se em solo brasileiro, nós temos uma peculiaridade. Ainda que estejamos agora em pleno sesquicentenário, digamos assim, da imigração italiana no Brasil, ou seja, 150 anos, aqui o livro traz um repertório um pouco anterior a 1875, inclusive fazendo um comparativo da integração desses povoados italianos com o cenário, num primeiro momento, do Império Brasileiro, e depois, já passado 1889, no marco da proclamação da República, e já sob o regime republicano que perdura até hoje no Brasil. E tu fazes ainda uma categorização do que tu chamas de os italianos submissos, que são quase que escravizados, muitas vezes, por proprietários de fazendas, enfim, ainda num período quase que colado ainda à escravidão, e depois aqueles que têm um certo protagonismo, que se tornam até empreendedores. Eu gostaria de uma avaliação tua desse corte. Sim, também. Perfeito. Que forja, digamos assim, o descendente de italiano, provavelmente. Perfeito. É uma boa amostragem também nesse aspecto, né? A gente tem, a grande maioria dos imigrantes chegavam aqui humildes, digamos assim, né? Uma terra distante, não conhecia ninguém, não falava a língua. Então ele não tinha, assim, uma força, né? Uma energia. Ele aceitava e fazia. Então, por exemplo, nas fazendas de café, como tu citaste, isso foi comum, infelizmente, num primeiro momento, porque os proprietários de fazenda, até então, eles tinham escravos para trabalhar e tratavam os escravizados como escravos. Já o italiano não era assim, ou outros que viessem de fora, né?
E muitas vezes o proprietário não conseguia discernir muito isso e tentou aplicar as mesmas regras. Então teve revoltas, teve bastante injustiça, teve muitas queixas, inclusive envolvendo o consulado da Itália, etc. E aí o pessoal teve que rever isso nas fazendas para começar a receber os italianos de uma maneira melhor, senão iam perder a mão de obra. Mas teve também, por exemplo, em Curitiba mesmo, esse que você citou, chegando ali em Paranaguá, pelo menos um caso muito interessante, Antônio Cúnico, o primeiro que chegou no Brasil em 1877, então, antes da escravidão ser abolida. Ele chegou, como o Império já estava então se movimentando, né, para receber essas pessoas, para substituir a mão escrava. E esse sujeito aí, o Antônio Cúnico, ele não se conformou com as terras que ele recebeu, porque eram ruins, eles não conseguiam plantar, tinha muito problema eram meio assim, tipo banhado, tinha mosquito, e muita doença, morreu muita criança, tem registro, muitas crianças que morreram, ele mesmo perdeu um filho bebê, e ele disse, não, eu não vou ficar nessa terra aqui em algum momento. A gente não tem assim os detalhes, mas dá para perceber, por exemplo, ele participando de um abaixo-assinado com o próprio imperador, Dom Pedro II. Ele lá assinando, um dos primeiros, exigindo terras melhores. Aí o próprio governador do estado entra, porque já estava virando assim quase uma revolta, e ele percebe que as colônias do litoral, na região de Paranaguá, eram muito ruins, tanto é que até hoje não se produz muita coisa ali do ponto de vista agrícola, né? E aí que ele resolve criar colônias ao redor de Curitiba, que já era uma cidade, né, bem estabelecida. Então esse senhor aí, o Antônio, eu tenho uma admiração por ele se tornou um líder, entre outros também que a gente pode citar, e ele conseguiu, junto com um grupo lá que brigou muito, italiano, com essas abaixo-assinado, etc., eles acabaram estabelecendo uma colônia chamada, num local chamado Água Verde, que era uma localidade próxima, mas hoje é um bairro de Curitiba, hoje está dentro da região central. Então o sujeito que ia ficar lá no interior muito longe, ele acabou ficando quase que dentro da cidade. Imagina o valor das terras. Para ter uma ideia, as terras dele foram cedidas para seu cemitério, que até hoje está lá, um cemitério de Água Verde, foi cedida por um senhor Cúnico. Então tinha esses estratos todos, né? O livro tem algo que, para mim, como jornalista, é muito legal, que são as chamadas a chamada procura pelas fontes primárias. Ele tem aqui, por exemplo, só pulando um pouquinho, a árvore genealógica, a formação do nome Cúnico, formação, cronologia, mas ele tem recortes de jornal, que é a fonte primária para dar uma noção de como é que isso era anunciado e trabalhado pela população da época. Os jornais têm esse mérito de repercutir o momento, de registrar o que está acontecendo. E depois uma breve curadoria fotográfica, aqui, por exemplo, a colheita de café na fazenda de Araraquara, e aqui também em Ribeirão Preto. Como que se deu esse trabalho também? Porque a fonte primária ela não é só algo estético para o livro, ela te dá substância também no sentido do relato. E depois a curadoria de foto para ilustrar melhor para quem está tentando compreender a história da obra. Perfeito. Bom, eu me vali de algumas fontes de pesquisadores lá da Europa, que já existem, livros e palestras que eu participei, inclusive, mas a pesquisa nacional foi toda feita aqui. Então a gente buscou assim, fontes primárias várias, né? Desde o Arquivo Nacional, Arquivo Público do Paraná, vários cartórios, muitos cartórios, e você citou muito bem, os jornais também, porque o jornal para mim foi muito interessante para cruzar, a gente chama, né? Cruzar um pouco as fontes, né? E pescar também histórias cotidianas o que aquela pessoa fazia lá. Então eu descobri que o Cúnico esse, por exemplo, ele se tornou líder de um clube lá esportivo. Bom, é um sujeito que tinha uma certa representação na sociedade. O jornal é bom para isso. Né? Esses jornais são de quais períodos? Ele vai do final do século XIX, de 1890, que é quando por aí, até 1930 e 40 eu busquei todo onde eu encontrava algum Cúnico citado. Aí nós já começamos a ter um viés mais noticioso, né? Porque o jornal do século XIX, propriamente dito, ele é um jornal mais de
mais opinativo, sim, é um jornal mais partidário, digamos assim. Sim, verdade. O jornal, na virada para o século XX, já se torna mais informativo, né? É isso aí mesmo. A gente descobriu umas histórias muito interessantes em jornais, assim. Mas claro, vai ter enriquecendo... a imprensa operária reivindicando alguma coisa. Ainda vai ter... às vezes o jornal tinha um viés, ainda né? continuam os jornais republicanos e tal, mas ele vai ganhando uma conformação um pouco diferente, né? Sim, perfeito. E você falou das imagens, uma coisa interessante para o público aí, por exemplo, a capa e a contracapa, nós fizemos junto com o pessoal da Edux lá. Essas imagens que são fonte primária aqui, ó. Por exemplo, aqui está escrito Cúnico Antônio. Bem mas em cima aqui. Carta, né? Não, aqui é registros das hospedarias, onde ficavam. Por exemplo, aqui está sendo citado... mão, no caso, né? Aqui está sendo citado que os colonos recebiam ajuda do governo. X valor para comprar ferramenta, para comprar alguma coisa. Havia esse compromisso nos primeiros meses, aí os governos ajudavam. Então, as imagens também são parte das fontes. E aqui atrás também, tudo que aparece na contracapa são documentos que a gente Sim, matrícula dos imigrantes, ó. Listas de navios, são fantásticas. E aqui, por exemplo, ó, isso que é muito legal, ó, imigrantes escrito com 2 M's. A grafia em português, naquele momento, ela tem umas peculiaridades muito ainda interessante. até consolidar. E a gente tem que se acostumar com isso, senão às vezes não interpreta corretamente algumas coisas, não consegue nem entender. É interessante que nós temos uma obra com um rigor de pesquisa, de produção e de escrita, que poderia se dizer, resultou de uma monografia, de uma dissertação, algo do tipo. E não, é uma pesquisa historiográfica por iniciativa própria, sem maiores vinculações com um curso ou outro. Mas, por um acaso, tu és hoje também estudante, ou como se usa aqui a expressão, acadêmico do curso de História da UX. E tu pretendes como dar sequência à obra aqui? Porque à medida em que tu és um estudante hoje, um aluno de História, talvez haja possibilidades aqui de ampliar ou de retrabalhar isso. Poderia gerar um mestrado, algum estudo mais dedicado, específico, com certeza. Pelo que já conversei, seria possível, né? Mas eu num primeiro momento, o que eu quis muito, Fábio, foi resgatar uma história que iria ser perdida, com certeza, com o tempo, registrar ela num livro para que novas gerações não percam essa fase, né? O que se sabe até então. Porque a gente não pode perder a história, né? Mais uma vez, então, eu quero te agradecer, Sidney. Breves segundos aí para a tua despedida. Muito obrigado pela atenção aqui. É sempre interessante falar sobre história, uma paixão que eu tenho, né? Ainda mais uma pesquisa que eu fiz aí com muita alegria, né? Então, eu agradeço muito o convite aqui, tá bom? A honra foi toda nossa. Acabamos de conversar, então, com o empresário, agora também escritor, Sidney Cúnico, que nos brindou aqui com a pesquisa historiográfica Uma Família Italiana, obra recentemente lançada aqui em Caxias do Sul e pauta do Café com Letras desta semana. Como sempre, também convidamos a todos que continuem acompanhando a nossa programação. Até o nosso próximo encontro.